E aí galera, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, queria lembrar a primeira coisa que vocês já estão em semana de prova. E semana de prova acho que é fundamental vocês aproveitarem o tempo livre que vocês têm para se preparar como se vocês estivessem no presencial. Acho que isso é fundamental. A preparação de vocês como se estivessem no presencial. É importante manter o ritmo para a gente consiga manter o processo de aprendizagem adequado. Tá? Então é só uma recomendação para vocês. Então eu vou fazer um vídeo mais objetivo, não vou abranger tanto, não vou atingir tantos assuntos para que vocês tenham um foco também nas provas que vocês estão se preparando para fazer, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora a discussão é um pouco mais sobre o que é ser cidadão no Brasil. Tá? Como é que é ser cidadão no Brasil? Então a gente começa com uma discussão, por exemplo, sobre a composição da classe trabalhadora brasileira, da massa de pessoas que trabalham, que vendem sua força de trabalho, pessoas que são assalariadas. Considerando estratégias, nós chamamos de estruturas por atividade, né? Então, estrutura principalmente por população economicamente ativa. Qual é a parcela da população economicamente ativa? Então, nessa primeira discussão sobre o que é ser cidadão no Brasil, a gente começa a pensar nos setores da economia, setor primário, secundário e terciário, e qual é a composição da força de trabalho. Então, quantos por cento trabalham no setor primário, que envolve agropecuária basicamente, quantas pessoas trabalham no setor secundário, que envolve a construção civil e o setor industrial, majoritariamente industrial, e o setor terciário, que envolve comércio e serviços. Então, qual é o percentual? Então, olhando por essa característica, a gente precisa pensar também, quando fala de economicamente ativa, tem uma discussão importante, que é pensar em quem está trabalhando, que compõe a população economicamente ativa. Então, está trabalhando, deseja trabalhar, ou está desempregada, saiu e quer voltar. Então, toda essa massa de pessoas que representam mais ou menos 100 milhões de pessoas, homens e mulheres, 100 milhões de pessoas, é essa população economicamente ativa. Só que nós temos uma parcela da população que é chamada de população em idade ativa. No Brasil, o jovem pode trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz e 16 anos como um trabalhador formal assalariado com carteira assinada. Então, esse universo de pessoas, que envolve pessoas acima dos 16 anos, basicamente, acima da idade que pode trabalhar, isso totaliza, somadas essas pessoas, a gente chega mais ou menos a 150 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho da chamada população em idade ativa. Só que uma parcela dessa população ou não vai mais trabalhar, ou está só estudando, né, não está não tá economicamente ativa, vamos dizer assim. Acho que é esse o tema, essa forma da gente tratar. Então, olhar para a composição da força de trabalho é perceber as mudanças que o Brasil passou nos últimos anos. Então, o Brasil já foi um país essencialmente agrário exportador. Hoje o Brasil é um país urbano industrial com um crescente setor de comércio e serviços. Então, a composição da nossa força de trabalho ela é muito semelhante à composição da força de trabalho dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, um percentual maior, então aproximadamente 60% da população trabalhando no setor de comércio e serviços, então entre 60% e 65%. Um percentual da população trabalhando no setor secundário, então mais ou menos uns 20%, e ainda aproximadamente quase 20% também trabalhando no setor primário da economia. Então essa é mais ou menos a composição, a distribuição da nossa força de trabalho, da chamada população economicamente ativa. Então essa é uma primeira discussão para a gente entender conceitualmente o que significa. Então significa a gente olhar para a composição desse mercado de trabalho e entender que esse mercado ele tem sido cada vez maior por pessoas que não têm nenhuma regulamentação do seu trabalho, que não tem o trabalho registrado, são os informais. Esse mercado de trabalho está cada vez mais sendo ocupado por informais, que são trabalhadores desprotegidos, com baixa remuneração, que são trabalhos precários. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Um grande abraço e bons estudos a todos e todas. Tchau, tchau.